para nos ajudarem no estudo da mensagem bíblica. Convido os irmãos agora, já caminhando para a meditação na palavra de Deus, para abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Nós vamos continuar a leitura e a exposição do capítulo 32, um capítulo que fala de encontro. Jacó pensava que iria se encontrar com Esaú, mas na verdade o encontro que ele terá ao final do capítulo é com o próprio Deus, e então o caráter e até o nome de Jacó serão mudados. E aqui Deus, preparando Jacó para este encontro, já começa a delinear para nós leitores a diferença do coração de um crente e de um incrédulo. Isso nós encontramos dos versículos 3 a 8, Gênesis 32, dos versículos 3 a 8. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura que faremos neste texto da palavra de Deus. Diz assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Oremos. Amém e amém. Meus irmãos, é muito bom estudar as narrativas bíblicas, meditar nelas e também expor estas narrativas, porque nas narrativas nós temos exemplos na vida de pessoas, como eu tenho aqui falado algumas vezes, das doutrinas bíblicas. Quando nós estudamos as doutrinas de uma maneira mais conceitual, mais técnica, mais teológica, elas parecem muito distantes de nós. Mas quando nós observamos como Deus age, tornando real aquelas verdades eternas na vida destas personagens, nós então entendemos também, como em um espelho, a maneira como Deus também age em nós. E aqui nós temos nesta narrativa, nesta família tão problemática, tendo aqui que tratar de situações de lutas e de embates, de contendas e de invejas em uma mesma família, coisas que são cotidianas ainda hoje, né? Qual família nunca ouviu falar de problemas entre irmãos por questões de herança? Coisas comuns, mas aqui Deus usa estas situações tão comuns, que também tocam a nós, para nos falar da sua graça. Aqui nós podemos ver claramente um retrato da graça de Deus operando na vida de Jacó. Isto nos ensina, meus irmãos, que a graça de Deus não apenas nos garante a remissão dos nossos pecados, o perdão da culpa e da condenação. A graça nos foi dada não apenas para nos conceder acesso à presença de Deus, o céu na eternidade, o livramento do inferno. A graça, ela tem um poder muito mais amplo, muito mais abrangente, porque pela graça nós somos purificados para sermos santos e irrepreensíveis, para vivermos na presença de Deus como nosso Pai. É isso que diz o apóstolo Paulo em Efésios 1, no versículo 4, quando ele diz que Deus ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. A vida de Jacó é, na minha opinião, meus irmãos, o mais claro exemplo nas Escrituras da doutrina da santificação. Quando nós olhamos a maneira como Jacó inicia a sua vida e a maneira como ele termina, nós temos ali um eloquente testemunho da obra da graça de Deus, transformando o caráter de Jacó e fazendo do enganador Jacó o Israel, o príncipe de Deus. Um homem transformado, um homem diferente.
E veja, Jacó, antes de nascer, foi escolhido pela graça de Deus. A Bíblia nos diz que antes dos gêmeos, Esaú e Jacó, terem nascido ou praticado o bem ou o mal, para prevalecer a eleição de Deus, Deus escolheu, Deus amou a Jacó. Pela graça, Jacó, depois de ter enganado o seu pai e o seu irmão, fugindo de Canaã, da casa de seu pai, rumo a Harã, terra de sua mãe, pela graça, o Senhor apareceu a Jacó. Na visão de Betel, o Senhor vem a Jacó. A escada que liga os céus e a terra foi colocada diante de Jacó naquele lugar. Não foi Jacó que buscou a Deus, foi Deus pela graça que se revelou, que buscou e que salvou Jacó. Deus aparece a ele, o anjo do Senhor, e lhe faz promessas de que a aliança feita com Abraão, Isaque e seus pais, agora seria legada como herança para Jacó e os seus filhos. E pela graça também, Jacó creu na palavra de Deus e começou a buscá-la com todo o seu coração. E é isso que nós encontramos aqui neste contexto do capítulo 32. Jacó, em obediência ao mandato de Deus, sai da terra de Harã, com suas possessões, com sua família, e se dirige para uma terra em que o perigo lhe aguardava. Porque na terra de Canaã, ele teria que se defrontar com seu irmão, com seu passado, com as ameaças que Esaú havia feito contra a vida de Jacó. Mas finalmente, pela graça, Jacó está sendo transformado em um novo homem. E os versículos que nós acabamos de ler nos contam a respeito deste processo, de como Deus está santificando o coração de Jacó, de como Deus tem tornado aquele homem astuto, cheio de planos, mentiroso e enganador, em um homem quebrantado, humilde, dependente do Senhor. Neste presente capítulo 32, portanto, meus irmãos, nós temos aqui uma narrativa que nos apresenta a transformação de Jacó em um novo homem, pela graça de Deus. Este é o ponto central da história. Todo o contexto parece que nos prepara para este momento de clímax, este momento alto. Jacó foge de Labão, e ameaçado por seu sogro, Deus age, e na intervenção divina, Jacó recebe um grande livramento. Contudo, Jacó tem que continuar sua caminhada. Não há paz para Jacó, porque adiante dele há novos perigos que lhe aguardam. Não há mais possibilidade de voltar atrás, porque ele e o seu sogro romperam seus laços. O seu sogro agora reconhece a independência de Jacó. Jacó não faz mais parte do clã de Labão, ele é um povo distinto. Ele só pode ir adiante, e diante dele, ele imagina, ele terá um encontro crítico com seu irmão e inimigo, seu desafeto Esaú. Mas o que se verá neste capítulo 32 é o encontro de Jacó com o próprio Senhor. Ao atravessar o Jordão e entrar em Canaã, quem o aguarda é o Senhor. E o Senhor abençoa finalmente a Jacó e o transforma. Mas primeiramente, meus irmãos, Jacó, para ser encorajado e fortalecido em sua fé, ele é recebido pela comitiva de anjos. E nós falamos disso na semana passada. Os dois versículos que abrem o capítulo 32, eles narram o encontro de Jacó com o acampamento de Deus, com Manaim, o acampamento do exército do Senhor. Os bandos de anjo, já que a palavra Manaim, que vem da palavra acampamento no hebraico, é a mesma usada nos versículos 8, 9 e 10 para traduzir a palavra bando. Estes dois montões ou bandos de anjo são colocados em acampamentos laterais que cercam o acampamento de Jacó, como um grande exército que o acompanha ao seu redor a fim de protegê-lo. Deus dá a Jacó esta visão e esta experiência para fortalecê-lo, para que ele não recuasse, para que ele esperasse no livramento do Senhor. Jacó, então, fortalecido em sua fé, ele vence a timidez e ele toma a iniciativa. Ele manda emissários, ele manda uma comitiva até seu irmão. Percebam, meus irmãos, que isso não é do perfil ou do caráter de Jacó.
Nós imaginamos Jacó sempre como enganador, alguém que não enfrenta as situações de frente, alguém que não fala a verdade olho no olho. Talvez imaginaríamos Jacó tentando entrar escondido na terra de Canaã, ir até o seu pai e ali se sentir protegido. Mas Jacó, antes de dar o primeiro passo, ele pede licença ao seu irmão. Depois do encorajamento, Jacó está fortalecido em sua fé, confiante no livramento e na bênção do Senhor, e prestes a encontrar o seu irmão, ele se prepara para isso de maneira aberta, de maneira sincera, de maneira franca, tão diferente do Jacó que saiu de Canaã fugido de Esaú. Ele manda os emissários, e nestes preparativos para o encontro, vai ficar evidente o tipo de coração que a graça de Deus tem produzido em Jacó, e o tipo de coração ímpio, incrédulo, que permanece sendo o coração de Esaú, do qual as Escrituras no Novo Testamento, em Hebreus, falam que era um coração profano, um coração incrédulo. Por isso, meus irmãos, nestes versos, nós teremos um claro e nítido contraste. Aqui, Deus, através de Moisés, nos apresenta as diferentes atitudes do crente e do incrédulo, que revelam o coração de cada um deles. Percebam, meus irmãos, em primeiro lugar, no versículo 3. O crente, ele busca a promessa de Deus, mas o incrédulo busca sua independência. O crente, ele busca a promessa de Deus, mas o incrédulo busca independência. Neste versículo 3 do capítulo 32, nós temos aqui Jacó insistentemente buscando entrar em Canaã. Ele sabe dos perigos que o aguardam, mas ele não recua, ele vai adiante, mesmo sabendo que aquela situação era uma situação arriscada. E as palavras usadas no verso 3 na língua hebraica são palavras colocadas pelo Espírito Santo de uma forma que fazem o leitor original lembrarem de todas as ameaças que pairavam sobre a vida de Jacó. Jacó, ele vai até Esaú, seu irmão, e manda os emissários à terra de Seir, ao território de Edom. Estas três palavras na língua hebraica têm um sentido muito significativo que lembra Jacó do conflito que o levou àquela situação. Seir significa peludo. O nome da terra que agora é habitada por Esaú é a terra do peludo. E percebam, aqui nós temos claramente um memorial da maneira como Jacó enganou seu irmão. Não foi se cobrindo de peles de animais para se fingir peludo que Jacó conseguiu enganar o seu pai e tomar as bênçãos de Esaú. Não foi exatamente por este episódio que Esaú passou a odiar ainda mais profundamente o seu irmão e até chegou a ameaçá-lo de morte. E agora Jacó toma conhecimento, o meu irmão mora em uma terra, e ele colocou o nome da terra do homem peludo. Pensem bem, meus irmãos, se simplesmente este nome que Esaú usa para batizar as suas terras, se simplesmente esse nome não faria Jacó pensar, por que será que meu irmão colocou o nome da terra assim? Será que é uma homenagem a mim? Obviamente que foi. Era como um testemunho para o coração ímpio de Esaú. Eu não vou me esquecer, eu vou me vingar de Jacó. E ele habitava no seu território. A palavra traduzida por território aqui, sadé no hebraico, que pode ser traduzida também por campo, rememora aquilo que Esaú perdeu. Quando Esaú, com lágrimas, procura a bênção de seu pai, e ele diz, papai, não sobrou nenhuma bênção para mim, e ele disse, não, meu filho, você agora e sua posteridade são servos do seu irmão. Você não terá os campos férteis, a terra abençoada que eu prometi a ele. Portanto, ao colocar o nome de Sedé Seir em sua terra, Esaú ali erigiu um memorial de sua derrota, da traição do seu irmão e provavelmente de sua promessa de vingança.
Esta palavra rememora aquilo que ele havia perdido, até porque a terra de Edom, Seir, não era composta por campos, era composta por montanhas pedregosas, montanhas inóspitas, montanhas estéreis, sem nenhuma fertilidade. Era ali que Jacó, ou melhor, era ali que Esaú morava. E por fim o próprio nome, o seu apelido, Edom, vermelho, que também rememora o primeiro ato de engano que Jacó praticou contra o seu irmão, quando o tentando em sua cobiça, em sua concupiscência, fez com que o seu irmão trocasse a bênção da primogenitura pelo prato vermelho de ensopado de lentilhas, e daí, de maneira jocosa, com uma zombaria, Esaú recebeu esse apelido, Edom, o vermelho. Percebo então que estas palavras não são colocadas aqui acidentalmente pelo Espírito de Deus. Todas elas, em sequência, quando é dito na terra de Seir, no território de Edom, são colocadas para rememorar o fato de que Esaú foi enganado por Jacó, por isso ele era chamado de vermelho. Jacó o enganou uma segunda vez, se vestindo com pelos, por isso a sua terra é chamada a terra de pelos, ou a terra do peludo. E ele perdeu a terra boa para ficar com uma terra montanhosa, pedregosa e inóspita, e não com os campos verdejantes, a terra que mana leite e mel, que foi legada como herança apenas para Jacó. Mas, meus irmãos, o que Jacó faz diante de todas estas ameaças? Ele não recua. Jacó persevera em obedecer a palavra de Deus, ele crê no livramento de Deus, e mesmo assim, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele toma conhecimento, não sabemos como, de que seu irmão não reside mais em Canaã, que ele reside em uma terra mais ao sul de Canaã, e naquela terra seu irmão criou um reino, seu irmão já se tornou um homem poderoso, ele tem vários homens ao seu serviço, e Jacó envia os seus emissários até Esaú. Mas percebam, meus irmãos, que embora Esaú aqui seja apenas um objeto do discurso, alguém de quem se fala, e não um personagem ativo da narrativa, o fato de Esaú ter mudado para Seir já indica o coração de Esaú. Enquanto o coração de Jacó é um coração subserviente à fé e à vontade de Deus, e obedece à promessa de Deus, ou melhor, busca a promessa de Deus, apesar dos perigos adiante dele, que são constantemente colocados à sua frente, Esaú demonstra um coração incrédulo, um coração que nunca se apegou às promessas da graça do Senhor, porque Esaú, providencialmente, não está mais residindo na terra de Canaã, então não haveria uma disputa por aquela terra. Esaú notou que aquela herança não era uma herança para agora, é uma herança para a posteridade, que o seu pai nunca herdaria Canaã, porque Canaã era uma terra habitada por inimigos fortes, que habitavam em fortalezas, por homens gigantes. Eles não teriam nenhum poder para se colocarem contra aquela população. Então Esaú buscou o seu próprio reino, como outrora havia feito Ismael. Esaú sai da terra da promessa, sai das tendas abençoadas de seu pai Isaque. Esaú abandona o culto ao Deus verdadeiro. Esaú se junta às suas esposas ímpias, que tanta tristeza trouxeram ao seu pai e à sua mãe, e muda para o seu próprio reino. Vejam que ele estabelece a sua casa por sua própria conta no Monte Seir. Ele partiu da terra da promessa, e agora ele deixa a promessa toda diante de Jacó, porque as coisas espirituais não interessavam para o coração incrédulo de Esaú. O que ele queria era independência, poder e um reino mundano. Ah, meus irmãos, quantos os crentes têm se parecido mais com Esaú do que com Jacó? Quantos crentes têm buscado muito mais os interesses desta vida, em detrimento das coisas espirituais e eternas?
Pessoas, às vezes, que se mudam de cidade por causa de emprego, sem se preocuparem se naquele local para onde estão indo, haverá ali um povo que louva a Deus, que ama o Senhor. E depois, enquanto os seus bolsos são enriquecidos e ao mesmo tempo o seu coração vai sendo empobrecido da graça, estas pessoas acham, não, é vontade de Deus, aqui estamos abençoados, aqui nossos filhos têm uma boa cultura, estão aprendendo, estão evoluindo, e podem ter certeza que os filhos e os descendentes dessas pessoas se apostatarão da fé, porque não estão sendo conduzidos com a família da fé. Esaú agiu desta forma. Ele não perseverou debaixo das lutas em Canaã, numa terra que ainda não pertencia a ele e ao seu pai, mas ele buscou sua própria independência, ele buscou as vantagens do tempo presente, ele buscou aquilo que o mundo tinha para lhe oferecer, ele buscou a satisfação dos seus desejos carnais. Portanto, meus irmãos, para passar sua vida de maneira livre e desapegada, inclusive da autoridade espiritual de seu pai, que o criticava por causa dos seus pecados, por causa de suas condutas ímpias, por causa de suas esposas que o introduziam cada vez mais no paganismo. Esaú, então, buscando sua independência, sua autonomia de Deus e da autoridade espiritual de seu pai, atraído pelo mundo, ele busca uma herança terrena. Percebam que clara distinção. Enquanto Jacó se submete a perigos, a perdas, a lutas para obter a herança celestial, para estar na terra da promessa, onde o nome do Senhor seria invocado, onde as promessas de Deus seriam realizadas sobre o povo que viria de Jacó, Esaú foge dali em busca de conforto mundano e material. Esta é a primeira distinção do coração de alguém que está sendo santificado para o coração de alguém que tem buscado apenas a satisfação da carne, a satisfação dos desejos pecaminosos do velho homem. Em segundo lugar, a segunda distinção que nós encontramos está na atitude de um e de outro. Nos versículos 4 a 6, nós temos aqui as reações, a atitude de Jacó e a atitude de Esaú, após Esaú ser avisado de que seu irmão estava ali nos limites de Canaã, e ele tinha agora o desejo de entrar na terra de Canaã. Aqui nós percebemos que a atitude de Jacó, um homem crente, agora que ele está sendo santificado por Deus, e o seu coração está sendo transformado pela graça, é de humildade. Jacó até então era enganador, mas aqui nós podemos dizer, Jacó é humilde. E meus irmãos, nós temos este terrível defeito de enfatizar nos personagens bíblicos apenas os seus defeitos. Esse é o nosso defeito, né? Nós lembramos de Davi como o adúltero, Jacó como o enganador, Moisés talvez como aquele que se exasperou, foi irado e não entrou na terra da promessa. E sempre temos esta terrível mania de enfatizarmos na vida dos servos de Deus do passado os seus pontos fracos, o momento em que eles fraquejaram e caíram, e fazer disso algo muito relevante. Mas percebam, Jacó era enganador. Agora percebam, será que nós teríamos esta mesma atitude de humildade? Jacó se mostra humilde, enquanto o incrédulo Esaú permanece em sua ostentação, como diz o salmista, que o ímpio ele ostenta. Esaú ostenta seu poder. Percebam que aqui Moisés relata que Jacó, apesar de estar temeroso, receando por sua vida, sendo acometido de ansiedades por causa do perigo, ele busca apaziguar o seu irmão. Veja a mensagem que ele manda para o seu irmão, através dos seus emissários, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto. E no versículo 5, mando comunicá-lo a meu senhor. Pela bênção dada por Isaque, Esaú tornou-se servo de Jacó. Mas Jacó aqui abre mão do seu direito que ele tomou por engano, direito que ele roubou pela mentira,
ele agora humildemente coloca esse direito nas mãos do Senhor. Jacó abre mão do seu direito e cede a seu irmão o domínio para que ele seja o cabeça sobre a casa. Esaú, eu sou o teu servo. Esaú, você é o senhor do nosso clã, da nossa família. Você é o primeiro depois de nosso pai. Ele sabe, meus irmãos, e por que ele faz isso? Não porque ele recusa a promessa de Deus, não porque agora ele não valorize a bênção de Deus, e esse é o momento em que ele mais a valoriza, porque ele não a valoriza pelos motivos terrenos, pela herança terrena, mas agora ele começa a valorizá-la pelos motivos espirituais e eternos. Mas Jacó, ele sabe, após as experiências que ele teve com Deus, de que esta luta não era dele, e de que a bênção não viria até suas mãos pela sua força e iniciativa, mas é Deus que fez a promessa, que haveria de cumpri-la, usando seus santos meios. Não era necessário que ele contendesse com seu irmão, para receber a promessa da bênção, que foi legada a ele. Ele sabe também que naquele momento o efeito da promessa ainda não seria cumprido, não seria para aquela geração. Ele não veria aquela terra em sua posse, em sua própria vida. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, chega a dizer que estes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, peregrinaram na terra da promessa como uma terra que não era deles, que não era sua propriedade, e por isso habitavam em tendas, porque eles almejavam uma cidade superior, uma cidade cujos fundamentos são eternos, uma cidade celestial. Jacó já estava com os olhos fitos naquela cidade que estava acima da escada que ele viu em Betel. Ele já compreendera que a promessa não era para esta vida, mas que era para a vida eterna. E que a posse de Canaã não seria vista nos dias da sua vida, mas muito após ele. Nós não sabemos, meus irmãos, se Abraão relatou a Isaque e este a Jacó, ou o próprio Abraão aos seus netos, que Deus havia dito a ele que sua posteridade só haveria de herdar a terra 400 anos depois que eles voltassem do Egito. Mas Abraão já sabia disto. Os irmãos podem conferir no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus revela a Abraão dizendo: a medida da ira contra os heteus, contra os povos de Canaã, ainda não chegou ao seu limiar. Por isso, Abraão, vocês serão levados para o Egito, a sua posteridade, e de lá os trarei, para que 400 anos depois vocês herdem a terra. Esta era a promessa. E eu imagino que tanto Esaú quanto Jacó sabiam disso desde meninos, porque esta foi a aliança que Deus fez com Abraão. Foi esta promessa que Abraão passou aos seus descendentes. No entanto, os olhos deles estavam tão turvados pela posse material da terra, pelas bênçãos terrenas, que eles, no primeiro momento, só se fixaram em benefícios presentes e se esqueceram do verdadeiro benefício, que é futuro, eterno e celestial. Mas Jacó agora tem seu coração transformado, e por isso ele abre mão do seu direito, ele reconhece o senhorio de Esaú sobre sua vida, até o dia em que o Senhor cumpra a sua promessa, e ele se torne senhor de seu irmão Esaú. E sabe quando esse dia se cumpriu, meus irmãos? Primeiramente no reinado de Davi e Salomão, quando Edom foi subjugado por estes reis, mas principalmente nos dias do Senhor Jesus. Nos dias do Senhor Jesus, aquele que se assentou no trono para ser rei sobre todas as nações da terra, aquele que foi perseguido por um filho de Esaú, já que Herodes é descendente de Esaú, mas que venceu contra todos os seus inimigos e agora reina sobre todos os reinos da terra, inclusive sobre Edom. Portanto, Jacó já vislumbrava os aspectos verdadeiros e espirituais da promessa. Ele não quer tomar esse direito em suas próprias mãos. Ele o entrega nas mãos de Deus, que haveria de cumpri-lo. Jacó, além disso, proclama as suas riquezas. Ele diz: eu fiquei na casa até hoje de Labão, e este período foi de 20 anos, nós sabemos disso. 14 anos trabalhando por suas esposas, 6 anos trabalhando por si mesmo. E agora, diz ele no verso 5, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicá-lo que eu tenho todas estas coisas.
Percebam que Jacó não proclama suas riquezas para se gabar, mas para dar a entender ao seu irmão que ele não veio de volta de Harã para Canaã, porque ele estava totalmente destituído de bens, e agora ele precisa ser sustentado pelo seu pai, ele precisa tomar alguma coisa da herança do seu pai. Ele está dizendo: Esaú, fique tranquilo, eu não quero nada do que é seu, a herança do papai vai ficar com você, eu não quero pegar nem um centavo da herança do meu pai, porque eu não preciso, meu senhor. E como nós veremos à frente, Jacó está ainda disposto a dar herança a Esaú, tirar de parte dos seus bens e presentear o seu irmão. Veja o coração de um crente como é diferente, meus irmãos. Talvez você pense, é porque ele era rico. Meus irmãos, talvez as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas brigam por aquilo que têm. Jacó, ele abre mão da herança de seu pai, material, não da herança espiritual, não da fé que o pai lhe deu, e ele está disposto até de se desfazer de parte dos seus bens, para poder ter paz, a fim de servir a Deus. Percebam a atitude de um homem santificado. E meus irmãos, aqui nós estamos falando de Jacó, o enganador. Percebam, amados, como Deus trabalhou no coração deste seu servo. Esaú, não se preocupe, eu tenho bens, eu não estou voltando para tomar da sua herança, você é o meu senhor, a herança é sua, você terá a porção dobrada daquilo que nosso pai acumulou. Jacó, ele quer assim inclinar o coração de seu irmão à humanidade. É o que nos indica o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, como nós lemos, que devemos praticar o bem para com os nossos inimigos, a fim de que possamos amontoar brasas vivas em sua cabeça. Isto é uma metáfora para o arrependimento, a fim de que possamos constrangê-los ao arrependimento. Portanto, Jacó declara que não veio com o propósito de consumir os bens de Isaque, nem de enriquecer-se com alguma coisa que fosse do seu irmão. É como se ele dissesse: meu irmão, seja segura a tua herança terrena, tudo que te pertence não será tomado, nem prejudicado, apenas me deixe viver, apenas me deixe vivo. Por meio desses exemplos, meus irmãos, de Jacó, nós somos ensinados de que maneira nós devemos cultivar a paz com os ímpios, com os incrédulos, com aqueles que amam o mundo e os seus prazeres. O Senhor não nos proíbe de defender os nossos direitos, o Senhor não nos proíbe de conquistarmos coisas nesta vida, mas o Senhor nos orienta e nos ensina a não colocarmos o nosso coração nestas coisas, como se elas fossem mais importantes do que nossa vida espiritual, do que nossa paz, do que nosso bem-estar e convivência com os outros. Há pessoas que depositam tanta confiança nos bens e nas riquezas, que colocam todos os outros bens como secundários. Há pessoas, meus irmãos, que colocam bens materiais acima de seu compromisso com Cristo, de seu compromisso com a igreja, de seu bem-estar com a família, de sua paz com o próximo. Isso é uma tolice, porque estas coisas nós não levaremos desta terra, como nos alerta o apóstolo Paulo em 1 Timóteo do capítulo 6, nada temos trazido para este mundo, nem nada dele levaremos, tendo com que comer e com nos vestir, nisto estejamos satisfeitos. Mas somente um coração santificado aprende a viver assim. Jacó não sabia viver assim, até que o Senhor o transformou. E aqui ele abre mão de seus direitos financeiros para ter paz, para ter tranquilidade na terra, para louvar e adorar a Deus desimpedidamente. Mas percebam a reação de Esaú. Jacó envia emissários. Qual seria a reação natural? Que Esaú também enviasse emissários com os de Jacó, para levar uma resposta. Jacó, eu estou disposto a negociar, a conversar. Jacó, eu não quero te ver nem pintado de ouro, Jacó, some daqui. Jacó isso ou Jacó aquilo. Mas o que Esaú faz? Ele faz uma ostentosa, orgulhosa, soberba demonstração de poder, para gerar medo no coração do seu irmão. Ele não dá resposta nenhuma. Diz o versículo 6,
Ao voltarem os mensageiros de Jacó, eles dizem: seu irmão não respondeu nada, ele apenas juntou um pequeno exército, 400 homens, está vindo aqui. Ele age, meus irmãos, de uma maneira claramente, embora ele não diga nada, a demonstrar hostilidade, porque este número de 400 homens, geralmente nas Escrituras, é o número padrão de uma pequena milícia, que virá em ataque contra alguém. Isto aparece no livro de Samuel algumas vezes, em 1 Samuel 22:2, 25:13 e 30:10, quando milícias de 400 homens são ajuntadas com o intuito de guerra, com intuitos belicosos. Então ele não fala nada, só de não falar já demonstra indisposição, não é verdade? Jacó disse que você é o senhor dele, que ele tem bens, que você não precisa se preocupar, que ele está vindo em paz. O que você tem a dizer para ele, Esaú? Não diga nada não. Arme os cavalos, peguem as espadas, 400 cavalos, fala que a gente vai encontrar com ele. Aí os homens só viram aqueles soldados se armando. O negócio ficou difícil. Jacó, estão vindo. Esaú desejou ostentar força, para de algum modo amedrontar o coração do seu irmão. Ele quis exibir o seu poder. Mas, meus irmãos, tudo isto foi desejado, planejado e providencialmente executado por Deus. Deus, após dar segurança a Jacó, o cercando dos exércitos celestiais, no início deste episódio, Deus agora mostra exércitos inimigos vindo contra Jacó, para provar a sua fé, para ver se Jacó permaneceria firme ou recuaria. Se Jacó desfalecesse, o que ele faria? Ele levantaria acampamento e tentaria se esconder, mas ele não age assim. O seu coração é fortalecido por Deus para, apesar do medo, da apreensão, da luta que vem adiante dele, ele esperar o livramento que vem do Senhor. A atitude fria e maligna de Esaú foi propositadamente colocada na vida de Jacó por Deus para fortalecê-lo na fé, para transformar ainda mais o caráter de Jacó. Aquele que enganava e fugia, agora fala francamente, apresenta-se com humildade e espera. Jacó, você tem que aprender a esperar. Pare de fugir. Espere. E é isso que Jacó faz. Enquanto Esaú demonstra ostentação de força, de orgulho e de poder. E os versículos 7 e 8 apresentam então o último contraste entre esse coração crente, que está sendo santificado, e o coração incrédulo de Esaú. O crente, ele, como eu tenho dito, ele espera em Deus, apesar do temor. E o incrédulo, ele vive de sua força. Ele vive de seu braço. Ele vive de fundamentar todas as suas ações nele mesmo. Ele não tem outro em quem confiar. Jacó não foi dominado pelo medo. Percebam que ele teve medo, versículo 7. Jacó teve medo e se perturbou. Não foi um simples medo, mas foi um medo que causou perturbação. Eu imagino Jacó ali, indo de um lado para o outro: o que eu faço? E meus pequeninos, meus filhos, e a minha esposa, e os rebanhos, os meus servos, e a minha vida. Ele teve medo, ele se perturba, mas ele não é dominado pelo medo, porque quem domina o coração dele é o Espírito Santo. Quem domina o coração e guia as ações agora é Deus. Meus irmãos, estas horas difíceis da vida são muito importantes para nós, porque são nestas horas que Deus tira o nosso chão. Parece que nós estamos totalmente desamparados, mas nestas horas nossa fé, ela mostra o seu real valor, porque ali nós não temos mais nada de humano, que a providência de Deus nos concede para nos agarrarmos, mas é ali que nós recorremos a Deus, para nos agarrarmos a Ele. E Jacó agora vai se agarrar no Senhor. O que nós veremos na semana que vem, a partir do versículo 9, é a maior oração de Gênesis. Jacó faz uma bela oração. Quando o medo o toma,
quando este medo o leva a ficar perturbado, ele se acalma, espera no Senhor, age esperando no Senhor e demonstrando que a sua esperança de fato está em Deus, e ele ora. Ele não foge, ele não ajunta exércitos, ele não tenta buscar aliados, ele ora. Jacó, embora temesse, ele não foi dominado pelo medo, a ponto de ser incapaz de pensar o que fazer. Nós sabemos, meus irmãos, que Satanás, ele tem como uma das suas maiores armas o medo. Sabia disso? A palavra de Deus nos fala em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que Satanás, ele usa o medo da morte para nos escravizar. Nós às vezes achamos que a maior arma de Satanás são os prazeres carnais, com os quais ele nos atrai, mas essa não é a maior arma dele, é o medo. Porque quando nós somos cegados pelo medo, nós tendemos a agir precipitadamente, a não esperar no Senhor, a não confiar nas promessas de Deus, a sermos iludidos por aquilo que vemos diante de nós e não nos apercebermos das realidades invisíveis que nos cercam. Mas Jacó, meus irmãos, ele havia acabado de ter uma experiência destas realidades invisíveis. Ele tinha acabado de ser recepcionado pelos bandos dos exércitos de Deus. E a palavra traduzida por bandos, aqui nos versículos 7 e 8, é a mesma palavra, como eu disse, para acampamento, do versículo 2. E dizem os tradutores que foi algo não acidental esta coincidência, porque provavelmente os anjos estavam divididos em dois bandos, em dois acampamentos, e Jacó faz com a sua família exatamente aquilo que ele viu no modelo celestial. Ele divide dois bandos. Era como se ele colocasse a sua família aos cuidados de cada um agrupamento de anjos. Ele se prepara, assim como Deus dividiu os seus exércitos para me recepcionar, eu vou dividir a minha família, as minhas posses, para esperar a chegada de meu irmão. Quer seja para o bem ou para o mal, o Senhor está comigo. O Senhor me prometeu que eu haverei de entrar nesta terra, portanto eu esperarei no Senhor. O Senhor me deu a ordem ainda em Harã, 6 anos atrás, e novamente, pouco tempo atrás, para que eu voltasse à terra dos meus pais. Então eu vou esperar. Eu vou esperar no Senhor. Quão diferente está o coração de Jacó, não é mesmo, meus irmãos? Mas percebam, Jacó espera em Deus, mas em relação ao seu irmão, ele também espera o pior. Ele diz no verso 8: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. O ímpio, ele age com violência. O ímpio, ele age com seus meios, que são meios malignos. Porque o ímpio coloca o seu eu, a sua vontade, o seu desejo e cobiça acima de Deus e acima do próximo. E Jacó esperava uma atitude ímpia do seu irmão. Mas antes de darmos continuidade ao texto, que faremos na próxima semana, vendo as outras providências que Jacó toma, ele ora ao Senhor, ele apazigua o coração de seu irmão. Vamos nos deter por aqui e vamos aplicar este texto à nossa vida. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que a prioridade do crente não é independência, mas dependência. Nossa prioridade não é sermos independentes, é sermos dependentes. O incrédulo busca ser alguém independente dos outros e de Deus. Mas o crente, à medida em que cresce na sua santidade, ele direciona a sua vida pela fé, a fim de se tornar cada vez mais dependente da palavra de Deus. Ele se direciona pela palavra de Deus. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria que você se perguntasse esta manhã: qual tem sido a base das minhas escolhas, das suas escolhas? A fé na palavra de Deus ou a busca de independência e conforto nesta vida? Em que você tem baseado suas decisões? Isso fala muito, principalmente, às mulheres de nossos dias. O feminismo é uma promessa da independência, da autonomia feminina. Mas, minhas irmãs, as escolhas que vocês têm feito em sua vida
visam independência ou dependência da palavra? Em segundo lugar, o crente é humilde. Jacó aqui demonstra humildade. Como um crente agora quebrantado, amadurecido, crescendo em santidade, ele se torna finalmente humilde. E por que desta humildade? Porque o crente sabe que as bênçãos de Deus não dependem da sua força, mas da promessa de Deus, da graça do Senhor e da sua ação em nossa vida. Os incrédulos, eles lutam, se degladiam por bens, por projeção, por espaço, mas o crente deposita sua confiança no Senhor, que a seu tempo fará o que nos prometeu. É a convicção de Jacó. Ele sabia que Deus, a seu tempo, lhe daria a promessa, cumpriria a sua palavra. E para isso o crente está disposto, de maneira humilde, se necessário for, sofrer o dano. Quem é humilde, sofre o dano. Quem é humilde não se exaspera, não se ressente, mas sofre o dano. Em terceiro lugar, amados irmãos, a fé experimenta o medo. Falamos disso na semana passada. E aqui novamente nós aprendemos esta lição, ela é renovada. Jacó creu, mas isso não o impediu de ter medo e até de se perturbar. No entanto, a fé nunca é dominada pelo medo. Nós somos seres humanos, pó e cinza, nós temos sentimentos, nós temos apreensões. Qual de nós não teria medo se recebesse um diagnóstico em sua vida ou de um familiar de uma doença terminal? Qual de nós não temeria? Qual de nós não temeria se ouvisse uma notícia de um acidente em sua família, de um desastre, de uma tragédia? Se soubéssemos de uma ameaça em nossos bens, em nosso emprego? Todos nós tememos, mas nós não podemos agir ou reagir motivados pelo medo. Devemos agir e reagir motivados pela palavra, esperando no Senhor, que nos livra no dia da angústia. E por fim, em quarto lugar, percebam, meus irmãos, que a santificação tem um alvo, tem uma meta. Deus nos santifica na medida em que Ele forma o caráter de Cristo em nós. E percebam como Jacó está cada vez mais parecido com Cristo. O enganador, o fujão, o mentiroso, agora ele é um homem que se sacrifica pela palavra. Não foi assim que Cristo fez? Para cumprir a palavra do Pai, ele não julgou usurpação, como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Jacó se humilha para receber a promessa, e Cristo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jacó, ele espera no Senhor, apesar do medo, assim como Cristo, apesar da agonia de morte no Getsêmani, esperou no Senhor, dizendo: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Vejam, meus irmãos, que na medida em que Deus nos santifica, Ele vai formando Cristo em nós. E quanto mais nós somos santificados, a maneira de aquilatarmos se de fato temos crescido em santificação, é percebermos se estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, com as atitudes de Jesus. Mas eu quero dizer algo um pouco desagradável, no entanto necessário. Enquanto o crente, na medida em que se santifica, mais parece com Jesus, o incrédulo, cada vez mais em sua vida, se torna semelhante a Satanás. Percebam, meus irmãos, que Esaú vai se aproximando dos passos de Satanás. Ele busca independência e sai da casa de seu pai, assim como Satanás, buscando sua independência, abandonou o recinto celestial, a sua primeira habitação. E ele busca independência, Esaú, porque ele não quer submeter ao seu pai, assim como Satanás não quis submeter ao seu Senhor e Criador. Esaú confiava em seu braço, em suas capacidades, em seus exércitos, em sua força, assim como Satanás confia em si mesmo. Esaú ostentava com orgulho sua autossuficiência e agia violentamente para obter o que lhe apraz, tal como faz Satanás e os seus anjos caídos.
Percebam, meus irmãos, que na medida em que o nosso coração é santificado, a imagem de Cristo vai sendo gerada em nós. Mas na medida em que o nosso coração vai sendo conduzido pelos desejos pecaminosos, a imagem de outro é formada em nós. Em nós não, neles, né? Não nos incluamos nisso. É formada no homem. Ao ponto de, infelizmente, a Bíblia chegar a dizer que aqueles que não têm Cristo são filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. Esaú deixou o lugar da bênção para habitar numa terra árida, numa montanha seca, pedregosa, porque ele preferiu habitar ali e reinar no seu reino de Seir, do que estar na terra da bênção, subjugado e submetido a Jacó, do qual viria o Cristo. Portanto, meus irmãos, não há neutralidade na vida espiritual. Ou crescemos em santidade para nos assemelharmos a Cristo, ou então vamos decaindo, enganados pelo nosso coração corrupto, cada vez mais nos assemelhando a Satanás em seu pecado e rebelião. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus continue nos santificando, como Ele fez na vida de Jacó. Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando o